primeira coisa que Paulo tenta nos fazer perceber é qual a nossa condição sem Cristo e a sua igreja. Como é que nós estamos se Cristo não for o centro da nossa vida e a gente não fizer parte do povo de Deus? E a resposta não é uma resposta muito agradável. Na verdade, para mim, é dura demais, porque mexe com o senso de vida de muitos e descreve da seguinte forma: sabe, sem Jesus dentro de nós e sem o amparo dos muros da igreja, Paulo está dizendo: vocês são pagãos. Ele usa a expressão gentios, e esse era o termo que definia alguém que ainda que tivesse uma religiosidade, não conhecia nem o poder ou o amor do Deus único e verdadeiro, e Paulo estava dizendo do seu filho Jesus também. E quantos eram assim ou ainda são assim hoje? Eu acho que para a gente entender um pouquinho essa situação, existe uma figura dentro do contexto brasileiro que é o chamado analfabeto funcional. Então você pergunta, né? Mas a pessoa sabe ler, escrever? Não, ele é um analfabeto funcional. O que é isso? Ele sabe escrever o seu nome, ler o seu nome e fazer algumas contas. Só isso. Mas se você der um livro para ele não sabe nada. Se você colocar um texto diante dele, ele vai dizer: olha, não consigo, mas eu consigo ler o meu nome e consigo fazer as contas. Sabe, há cristãos que são analfabetos funcionais, conhecem o nome de Jesus, conhecem as cerimônias do cristianismo, mas não sabem ouvir a voz de Deus, nunca ouviram a voz de Deus, nem conhecem esse Senhor maravilhoso na intimidade do seu coração. Eles vivem um cristianismo de cerimônias, não se sentem parte de verdade da família de Deus, membros dessa família, não entendem como é que é esse negócio de igreja. E apesar de se dizerem cristãos, na verdade são pagãos, porque não conhecem o Senhor da glória. Ele está dizendo: olha, como é que você vai levantar um muro de proteção da sua família se você é um cristão analfabeto funcional, não conhece nada da graça? E Paulo continua dizendo assim: olha, essas pessoas estavam sem Cristo. E aí a gente precisa entender qual é o papel de Jesus nessa nossa unidade espiritual como família de Deus. Jesus é o nosso intercessor diante do Pai. A Bíblia diz que ninguém se aproxima de Deus a não ser através de Jesus Cristo, que as nossas orações têm acesso ao trono da graça por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. A porta da sala do trono está aberta para aqueles que buscam o Senhor em Cristo Jesus, mas está fechada para quem não conhece a Cristo ou não tem Jesus nessa essência do cristianismo, que é mais forte do que ser um analfabeto funcional. E ele estava dizendo: olha, como é que você vai levantar um muro de proteção na sua casa se você é um pagão e você não tem a maior bênção de todas, que é ter acesso direto à porta da sala do trono através de Jesus? E ele continua dizendo assim: olha, a condição antes é separado do povo de Deus, sem um grupo de apoio empoderado pela graça de Deus. Sabe, fazer parte do povo de Deus é uma bênção, porque de alguma maneira Deus vai usar esse povo dele para ser instrumento da sua graça e se manifestar graça na nossa vida. E às vezes ele vai usar esse povo de Deus com gente que a gente nem conhece, com coisas que acontecem na nossa vida, mas que são movimentos do poder do Espírito através de pessoas que fazem parte do povo de Deus. Ele disse: olha, a situação é ainda pior, porque vocês estavam
alheios às promessas de Deus, sem poder para acessar o trono da graça e sem o privilégio de desfrutar cada uma das promessas de Deus. Sabe que existem promessas de amor, de misericórdia, de salvação, de transformação tremendas que vêm do trono da graça para cada um de nós. E Ele está dizendo: olha, está fora, essa promessa não atinge. E aí Ele diz 3 palavrinhas horríveis: sem esperança. E diante das nossas fraquezas, dificuldades, diante das batalhas, a gente olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás e não tem esperança. Fica desesperado. Nós não sabemos o que fazer nem para onde correr. E Ele coloca a segunda palavra, a segunda expressão: sem Deus, sozinhos, uma solidão pessoal, espiritual, emocional insuportável. E Ele diz: no mundo. E descobrimos como filho pródigo que neste mundo ninguém dá nada para a gente. Você tem que se virar. Quem pode construir um muro efetivo assim? Como nós poderíamos ser a proteção das nossas famílias se nós não conseguimos nem proteger a nós mesmos? E então vem o segundo trechinho que eu queria ler com vocês, que para mim é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, tem uma janela de esperança colocada aqui, presta atenção, tem uma janela da graça de Deus para você. E aí versículos 13, 17 e 18, a Bíblia diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. E aí então ele vai dizer para a gente: olha, ao terminar essa descrição desesperadora, ele diz: olha, sabe como é que você pode tomar posse do maior de todos os tesouros, o maior e o mais forte muro de proteção para nós mesmos e para os nossos queridos? E ele diz: e quando você entende e toma posse do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário.